Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Eu sou o Padre Jean Paulo e quero acolhê-lo para estar junto comigo durante os próximos minutos para meditarmos juntos as leituras que a Igreja nos propõe nesse 33º domingo do tempo comum. Mas antes de começarmos a meditação em si, eu preciso te pedir um enorme favor. Dá um joinha aqui no nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, manda ele para o WhatsApp, para os seus amigos, para os seus parentes e ajude a gente neste apostolado, nesta obra de evangelização pelos meios digitais. Muito obrigado, meu irmão. No domingo passado, nós ouvimos a parábola das virgens prudentes. E na nossa reflexão, eu disse que Deus, através daquelas leituras, dava um aviso a todos. Como nós não sabemos quando será o dia do juízo universal, devemos estar muito bem preparados para o nosso juízo particular, porque este sim acontecerá em breve. Deus nos chamará para prestarmos contas da nossa vida, e aí já não haverá mais mentiras, aí já não haverá mais máscaras. No dia que nós morrermos e formos julgados, deveremos apresentar a nossa vida tal qual ela foi vivida. Vocês lembram da doutrina da Igreja? Somente se salva aquele que morre em estado de graça, ou seja, sem pecado, ou pelo menos arrependido perfeitamente dos seus pecados cometidos em vida. Já neste domingo nós ouvimos a parábola dos talentos. E sua mensagem, ela é um pouquinho mais específica. Ela é dirigida àquelas pessoas como você e eu, que já somos, por assim dizer, entre aspas, convertidos. Porque participamos das missas, porque rezamos, porque nos confessamos com alguma frequência. Ou seja, pessoas que não temos assim grandes discrepâncias entre aquilo que vivemos e acreditamos. E eu digo isso porque a parábola não contempla, diferente, por exemplo, da parábola do administrador infiel ou a parábola do filho pródigo, aquelas pessoas que gastaram os dons que Deus lhes deu, as pessoas que gastaram os talentos. Não. A parábola ela apenas se limita neste domingo àqueles administradores que ou aplicaram bem os talentos que receberam, ou guardaram, enterraram e quando se apresentaram diante de Deus, os devolveram intactos. E para a gente compreender bem essa parábola, precisamos ter claro dois elementos essenciais. O primeiro deles é o que significa talento, que ao contrário do que o senso comum pode indicar, não significa as nossas aptidões naturais, como por exemplo o talento para o canto. Talento, na época de Jesus, era uma medida de peso. Mas para a compreensão espiritual da parábola, São Gregório Magno nos explica que talento é tudo aquilo que Deus dá até para os mais pobres e mais simples. Por exemplo, de acordo com o próprio São Gregório Magno, o talento pode ser uma aptidão para a pregação, mas pode ser também a riqueza que uma pessoa tem, ou a amizade com uma pessoa rica e uma pessoa influente. Esses talentos, então, são como que as graças, os dons, as aptidões, as características, tudo aquilo que nós somos e que foi dado diretamente por Deus. Já a segunda coisa importante para esta parábola é a compreensão de que nós não somos os donos dos talentos, mas tão somente administradores. E administradores que teremos que prestar conta desses talentos que Deus nos confiou. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, a grande questão desta parábola é a seguinte: quando Deus me pedir contas, quando eu me encontrar com o rei,
o que é que eu terei para apresentar para Ele? Uma vida cheia de méritos? Será que a gente vai poder se apresentar diante de Deus com esta alegria, com esta confiança? Senhor, está aqui a minha vida. Eu sei que eu tive algumas falhas, Senhor, mas eu lutei para ser santo. Lutei para viver o meu chamado batismal. Fui à missa todos os domingos, me confessei cada vez que pequei. Ajudei a minha paróquia, Senhor. Ajudava nas campanhas. Fui catequista, ou fui ministro extraordinário da comunhão, ou participei das pastorais, participei dos movimentos, fui membro do apostolado da oração, trouxe, Senhor, algumas pessoas para a igreja, convenci pessoas a participarem das missas, trouxe pessoas para o grupo de jovem, trouxe casais para o encontro de casais. Será que vamos apresentar uma vida assim, bem vivida? Ou vamos apresentar aquela vida mais ou menos? Nós padres ouvimos muito isso na confissão, sabe, gente? Padre, eu não tenho pecado. Eu não roubo, eu não mato, não faço mal a ninguém. Como se não ser mal fosse a mesma coisa que ser bom. Como que se não ser um grande pecador fosse a mesma coisa que ser santo. E não é. Será que a nossa vida vai passar em branco? Será que diante de Deus nós vamos apresentar simplesmente uma vida que passou? Não esqueça, meu irmão. Diante de Deus não há desculpas. Aqui e agora a gente pode até dar 1001 desculpas, 1001 pretextos. Ai, porque durante a semana eu trabalho muito, no fim de semana eu preciso descansar, não dá para ir na missa. Ai, porque só tem gente fofoqueira na paróquia e por isso eu não participo das atividades. Ai, porque eu tô ruim de grana, não posso colaborar. Ah, porque eu rezo sozinho em casa. Ah, por isso, ah, por aquilo. 1001 desculpas. Aqui. Mas lá diante de Deus, não. Diante de Deus caem as máscaras. Diante de Deus acabam-se as mentiras. Diante de Deus nós nos apresentamos tal qual nós somos. Diante de Deus a nossa vida é apresentada tal qual ela foi vivida. Diante de Deus nós nos deparamos com a verdade. E a verdade, meu irmão, a verdade, minha irmã, é que a nossa vida pertence a Deus. A verdade é que a nossa vida, ela é um dom que deve dar frutos. A verdade é que no dia do juízo, nós deveremos apresentar a Deus os frutos da nossa vida, os rendimentos dos talentos que Deus nos deu. Veja só, meu irmão, você e eu temos a graça de sermos católicos. Temos a graça de conhecer a palavra de Deus. Temos a graça de conhecer a doutrina que salva. Temos a graça de participar da vida íntima de Deus, de conhecer a este Deus maravilhoso. Nós devemos fazer estes talentos se multiplicarem. Nós devemos estender o reino de Deus. Devemos fazer com que outros também conheçam este Deus amoroso, este Deus que quer a salvação de todos aqueles que criou, de todos aqueles a quem chamam de filhos. Portanto, meu irmão, não enterre seu talento. Não viva uma vida medíocre. Não viva uma vida mesquinha, uma vida cuja única preocupação é pagar conta, cuja única aspiração é chegar no fim do mês sem dívida. Deus te chamou para coisas mais profundas. Deus te chamou para viver uma vida plena. Quem gasta os seus talentos pelo reino de Deus não fica sem. Pelo contrário, os vê multiplicados. Quem gasta e desgasta sua vida pelo reino dos céus vive uma vida abundante. E no final, ainda recebe a vida eterna.
Que Deus, então, nos ajude, que Deus abra o meu coração, que Deus abra o teu coração, que Deus multiplique em nossas vidas os dons, os talentos, as graças, para estendermos o reino dos céus, para darmos esse Deus a conhecer, para levarmos a boa nova a quem ainda não conhece, para falarmos de amor, para defendermos a igreja, para nos engajarmos, para militarmos nesta igreja, que é a única igreja de nosso Senhor, que é a igreja que salva. Mais uma vez, então, meu irmão, eu te peço, se esse vídeo te ajudou na sua meditação, dá um joinha aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Que Deus te abençoe, que Deus derrame as graças sobre tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.